Hoje, no nosso terceiro episódio do Modcast sobre mães, estou aqui com duas convidadas muito especiais. Nós vamos falar sobre superação, sobre dificuldade, sobre várias coisas que fazem muito sentido para muitas mulheres. Com certeza, o que você vai assistir hoje vai impactar muito o seu coração e o seu sentimento. Estou aqui com a Jéssica, ela é colaboradora lá da Pop, trabalha com nós, e eu fiz questão de trazer porque ela tem uma história linda para contar. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Nós vamos bater muitas conversas aqui. E estou com a Maria Juliana. Sim. Ela é policial civil, investigadora, tem 3 filhos e também vai contar histórias que vão impressionar. Nós não vamos aqui falar só sobre mães, vamos falar histórias reais, que às vezes a gente nem imagina que acontece. Jéssica, você, que idade você tem? Tenho 39. 39. Quantos filhos, Jéssica? 4 filhos. 4 filhos. Me conta um pouquinho a história dos seus filhos. Você foi casada? Me conta aí como é que aconteceu essas gravidez. Eu fui casada com 17 anos. 18 anos eu fui mãe do meu primeiro filho, Samuel. E depois de 4 anos eu tive o Marcos, tive 2 filhos no primeiro relacionamento, casamento, né? E aí eu fui abandonada, né? Traída, abandonada, não tenho vergonha de falar isso. E, nossa, pra mim... Foi embora. Foi embora. E pra mim, parece que eu tinha perdido o mundo. Só que aí quando eu olhei para meus filhos, eu falei, não, a vida não parou. A vida não parou porque eu tinha que continuar ali e cuidando dos meus filhos, porque eu senti muito com essa separação, porque ele foi meu primeiro namorado, né, meu primeiro tudo. Mas aí, e eu nunca tinha trabalhado fora, nunca tinha trabalhado fora. E eu falei, meu Deus, aí eu tomei até remédio para me tirar minha vida. Tentou suicídio? Tentei, só que aí minha mãe é evangélica, contei a situação que estava, e eu me apeguei com Deus. E falei, eu vou pegar faxina. Eu trabalhava em 5 casas, mas para nunca faltar a fralda e o leite. Porque no começo ele não me ajudava com nada. Ele foi embora, ficou desaparecido. E aí, depois que ele veio aparecer, aí eu peguei e levei ele na justiça, né? Aí eu tive audiência, tudo. Só que mesmo com, assim, eu levando na justiça, tipo, ele pagava um mês, ficava 6 meses sem pagar. E quem que tem que arcar com tudo? A mãe. A mãe. Quando adoece, a mãe. E aí, tipo assim, eles me deram força, mas quantas vezes eles iam dormir, eu ia chorar. Aí eu ia chorar nos pés de Deus, Senhor, me dá força, eu não posso desistir. Não posso desistir, eu tenho que continuar. Aí fiquei 3 anos nessa luta, aí inventei de casar de novo. Falei, não, tem que arrumar alguém pra mim, né? Aí fui, conheci uma pessoa e nós conhecemos e já foi morar junto. E aí fui morar junto, aí depois de quase 2 anos, ele pedindo um filho para ele. No começo ele tratava meus filhos muito bem. Eu falei, nossa, achei um pai para meus filhos, porque o Marcos, quando eu separei, o Marcos tinha 1 ano e 4 meses. O Marcos era bebê, pequeno ainda, né? Aí falei assim, não, e ele era muito carinhoso com meu filho. Eu falei, não, então eu vou. Bom, aí eu esperei um tempo para mim ver se ele pegava amor nos meninos. Assim, na minha ponto de vista, ele tinha pegado amor, né? Aí eu falei, não, então tá na hora de eu ter outro filho. Aí parei de tomar remédio e tive o 3º filho. E aí quando o neném veio nascer, aí mudou totalmente o jeito que ele tratava os meus, que era do primeiro casamento, os 2, entendeu? Então, e aí, tipo assim, eu via e falava assim, não, ele tá corrigindo. A gente tem essa... Não, tá corrigindo. Só que você ficava tão cega ali naquele convívio, que aí você deixava pra lá. Aí quando começou a partir pra cima de mim. E aí, tipo assim, eu dependia dele, sabe assim, eu dependia dele ali. E aí toda vez, aí ele mexia com o meu psicólogo. Além de acontecer isso, né, eu tive... Ele chegava a te agredir? Já agrediu na frente dos meninos, aí os meninos entravam no meio, e aí ele
batia nos meus filhos, entendeu? E já muita agressão já tive com ele, psicológica principalmente. Acho que é muito, tipo assim, mexeu tanto com o meu psicológico, que aí, tipo assim, acontecia isso e eu ficava com medo de largar. Que eu falava assim, eu não vou dar conta. Mas tipo assim, eu vou criar mais um filho sozinha. Ah, eu vou aguentar. Eu ficava desse jeito. E aí, isso, os anos foi se passando, foi se passando. E meus filhos foi crescendo e eu vi o tanto que isso estava prejudicando meus filhos. Só que eu não queria acreditar. Sabe assim, e foi ficando tão assim, aí eu comecei a trabalhar fora, ele ia no meu serviço, ele fez eu sair do meu serviço, o ciúme, já quebrou meu celular na porta do serviço. Aqui eu morei na Água Boa, eu morei acho que 2 anos na Água Boa, eu trabalhava ali na Motogarça, aí ele pegou, foi lá no meu serviço, fez um negócio, eu saí do emprego por causa dele. 3 meses no serviço, saí por causa dele. Aí fomos pra tal da querência. Chegou lá em querência, foi tudo de novo. Aí sempre quando tem briga, que tem a conversa depois, não, eu vou melhorar. Não sei o quê. Aí chegou um dia que ele chegou em mim, que eu judiava muito do meu segundo filho, do Marcos. Ele judiava demais dele. E aí ele chegou um dia e falou assim pra mim que ele tomou birra do meu filho. Eu falei, gente, esse homem vai matar meu filho, então eu tenho que fazer alguma coisa. Só que, sabe, você quer fazer alguma coisa, só que você não tinha força. Assim, o seu psicológico é uma coisa assim, às vezes a gente, agora que eu tô liberta, né, você vê pessoas que tá passando pela mesma situação que eu passei, mas eu não culpo, é uma coisa muito forte, é muito forte. Se você não se pegar com Deus e ter aquela decisão de dentro de você... E o que foi? Você né? falou em decisão, teve alguma chave que virou, alguém que te ajudou? Sim, aí eu tenho a minha irmã, né, a Laura, trabalha aqui também, e aí ela sabia das coisas. Eu tinha vergonha de falar pra minha família, Miriam. Eu escondia, só que a minha família sabia. E você tem vergonha, você desmente, cara. Aí você vai lá assim, de mãozinha dada, tudo assim. Aí às vezes você vai com o olho, tipo assim, inchado, de tanto chorar, de ter acabado de brigar. Gente, eu já fui empurrada de dentro de um carro, indo viajar para minha mãe, encontro de família. Você não tá entendendo o que eu já passei, entendeu? Deu rasgar aqui, ó, na frente dos meus filhos, dentro do carro, nós viajando, rasgar o meu vestido com sutiã e torar aqui no meio e vencer aqui, ó. Eu já passei por tudo isso, entendeu? E assim, na frente dos meus filhos presenciou tudo isso. E eu me sinto tão, às vezes assim, eu me sinto culpada, na verdade, assim, culpada de eu permitir que meus filhos já passou por isso. Entendeu? E aí, quando a minha irmã ficou sabendo de muitas coisas, aí ela perguntava e eu mentia. Perguntava, mentia. Só que vai chegando, é tipo uma taça, acho que vai enchendo, você vai enchendo, né? Aí era um encontro lá na casa dela, aí ele falou que não ia, né? O dia que aconteceu isso, assim, dela me falar. Aí eu falei assim, você não vai, mas eu vou. A partir de hoje eu vou. Porque eu não tô indo pra casa de estranho, eu tô na casa da minha irmã. Aí eu arrumei os meninos e ele falou assim, mas você vai de a pé, porque eu não vou te levar. E ele achou que eu não ia enfrentar ele esse dia, né? Aí eu falei, liguei, Laura, o Carlos, alguém pode vir me buscar aqui, que eu vou sair, o Adair não vai, né? Mas eu vou. Aí a Laura falou, não, então tá bom, eu tô indo. Mas ela já sabia já do que eu vivia. Aí cheguei lá, eu esparramei a chorar pra ela. Eu chorei. No fundo da minha alma, ela pegou no meu braço e levou na frente do espelho e falou assim, Jéssica, olha pra esse espelho aqui. Ela virou pra mim. Aí eu falei, tá, eu tô olhando. Não, eu quero que você olhe pra você dentro do seu olho. Aí eu olhei. Ela falou, se liberta desse homem. Esse homem tá sendo um câncer enraizado. Ela falou com essas palavras, sabe? Esse homem tá sendo um câncer enraizado na sua vida. Olha pra você. E eu olhei, mira, eu vi a mulher mais feia do mundo. Naquela época eu era nova, mas eu me senti uma mulher de 60 anos. Tanto que eu tava assim, o meu semblante, porque eu não era feliz. Eu mostrava ser feliz, assim, uma felicidade que não tinha dentro, não existia dentro de mim. Aí a partir daquele dia que ela falou daquele jeito pra mim, que eu tive coragem de me olhar, eu olhei pra dentro de mim, sabe assim, veio tipo uma passagem assim, do que eu tava vivendo durante 8 anos. 8 anos desse jeito. E aí eu falei, não, eu vou decidir. Fiquei lá, festei, né? Fiquei lá com ela. Na hora de ir embora, eles me levou embora. Cheguei em casa, falei, ó, a partir de hoje, eu e você não existe, eu e você mais. Você não me toca mais.
Entendeu? E aí, a partir daquele dia, ele nunca mais triscou a mão em mim, nunca mais fiquei com ele, porque a hora que você fala assim, não, não vou viver com você mais, aí depois você cede e vai pra cama, vamos supor, eles acham que é dono seu, que ainda tem aquela autoridade. E Deus, eu falo que foi assim, Deus usou da minha irmã e deu essa decisão dentro de mim. E aí eu fui lutar para me conseguir alugar uma casa, juntar o dinheiro do aluguel, que tudo foi assim, ó, aquela decisão, e fui. Aí meus filhos vinham todo felizes, eles ficou tão feliz, sabe? Meus filhos já estavam, o Samuel mesmo já até trabalhava, ajudou eu, todo dia que vinha, ele via uma caixa na rua, juntava as caixas, nós fomos encaixotando ele. Durante 28 dias nós programamos sair. Quando foi no 28 dias, eu achei uma casa 10 horas da noite. Eu fiz minha mudança até 1 hora da manhã, eu puxei minha mudança e saí. Sabe você deitar e sentir, parece que tirou um tijolo de cima da sua cabeça? Então, assim, você demora a se libertar, mas quando você liberta, e tipo, eu fiz isso por amor dos meus filhos, né? Dos meus filhos, e por amor minha, eu aprendi a me amar. Porque a mulher tem que aprender a se amar. Mas até ela se libertar, tem que pegar muito com Deus mesmo e ter aquela decisão, né, amiga? Que história, Nossa. que história. E olha, eu vou confessar para vocês que eu não tinha conhecimento, mesmo a Jéssica trabalhando com nós, eu não tinha conhecimento de tudo isso que ela viveu. E aí veio o quarto filho, né, Jéssica? Por eu ter passado por esse trauma, né? Aí eu tive esse filho, tipo, sozinha. Não foi de um relacionamento, né? Foi de uma aventura. De uma aventura eu tive. Aí quando o pai descobriu, ele queria casar para assumir o neném. Só que eu não quis. Eu não quis, porque eu falei assim, não, eu passei por isso e aí eu ficava com medo de me envolver e ia acontecer tudo de novo. E eu falei assim, não, eu vou arregaçar a camisa, vou trabalhar dia e noite, mas eu vou sustentar meus filhos e vou criar. E graças a Deus, Deus tem me ajudado bastante, Deus tem me ajudado nessa parte. Muito bom. É um desafio, Maju. E por um acaso, nesse podcast, então, de hoje, deu tão certo, porque quando eu chamei você, Maju, eu pensei na policial civil, claro que a mãe tem 3 filhos, tem uma vida, tem tudo isso, mas eu pensei nas histórias que devem acontecer, quantos abusos de mulher, quantas mães que sofrem abuso, que sofrem violência doméstica. Maju, eu quero dizer, seja bem-vinda a esse episódio. E mas o que você vivenciou, alguns casos que fazem sentido com o que a Laura trouxe? Tem algum específico que você não esquece, que é muito forte, presente no teu dia a dia? Sim. Primeiramente, muito obrigada, tia Miriam. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. O relato da nossa colega, da Jéssica, né? É algo infelizmente comum na nossa sociedade hoje. E antigamente também. Só que hoje existe uma voz, né? A gente consegue ter um acesso a vários casos de maneira mais fácil do que antigamente. Eu acho que antigamente tinha uma cultura de colocar os panos quentes, de apagar, né? De não dar voz, de não dar visibilidade a uma situação de real violência. E o caso relatado, ele é tão comum, e quando a gente pensa na dor, né, que a mulher, que a mãe passa, é importante a gente ver, olha, ela casou tão cedo, teve os filhos, né, já se envolveu num relacionamento ali que foi abusivo, sofreu pra caramba, e como você falou assim, olha, eu era difícil de tomar uma decisão, de tentar sair daquilo. Realmente, eu como policial, já teve situações que a gente foi atender casos de violência doméstica em que terceiros pediu ajuda.
não a pessoa. Sim. E a gente insistir Que a gente tem vergonha, tentar, né? sim, e tentar Falar. mostrar, olha, não fica nessa situação. Mas a pessoa, ela pensa assim, já falou para mim, olha, para você que está vindo aqui falar é fácil. Só que quando você sair por aquela porta, eu tenho 3 filhos que vai precisar comer, que eu vou precisar de um teto, que vai precisar vestir. Quem que vai dar? Então ela acaba colocando no companheiro, no agressor, deposita total esperança, né? Até que ela consegue se libertar disso. Então tem sim várias situações que a gente acompanha lá na delegacia e assim, sabe que eu observo que além das sequelas deixadas na mãe, na mulher, além dela ter que administrar toda essa situação, muitas delas vivem debaixo de uma situação de agressão e trabalham fora. Mas não dependem, às vezes, 100% financeiramente, mas emocionalmente. Ela não se vê sem um companheiro. o companheiro. Não é finanças, é emocional. Como que explica? É igual Complicado. a Jéssica falou, talvez agora, ela falou, eu não queria ficar sozinha, eu não queria criar mais um filho sem pai, eu não Sim, eu queria... vi isso, então, quem sabe ele... E aí a promessa da mudança, né? Sim, sempre tem Sim. promessa de mudança, par de aliança, buquê de flor, tudo depois de uma discussão, de uma agressão mesmo. Assim, aí vinha as flores, aí você fala, não, agora ele vai mudar. Não, ele chamou até pra mim ir pra igreja, pra nós ir pra igreja, porque eu fui criada na igreja evangélica. Não, nós vamos pra igreja, nós vai casar, vai. Mas quando a pessoa não decide mudar, porque tem casos que a pessoa é assim, decide mudar e muda, mas só que a pessoa tem que querer esse querer. Ninguém e ele muda não ninguém. queria, e ele não queria, ele só fazia promessas e continuava. E isso estava afetando demais meus filhos, porque aí ele começou a partir para cima dos meus filhos. Sim. Entendeu? E até hoje meu filho lembra de. Tem coisas que eu ia trabalhar, que eu saía para trabalhar, e tem coisas que eu não sabia. Depois que eu separei, meu filho veio me contar. Sabe, é assim, você sair pro serviço e uma vizinha, uma colega te ligar, Jéssica, tá acontecendo alguma coisa na sua casa. Jéssica, seu filho tá correndo e o padrasto tá correndo atrás dele no carro. Tudo isso, cara, eu fui sujeita a muita coisa. Entendeu? Então eu falei assim, eu tenho que colocar um ponto final nisso. Só que aí eu não tinha força. Toda vez que eu falava, olha, eu já chorei muito, já pedi perdão muito para meus filhos, porque eu me sinto muito má, assim, de saber que eu fiquei 8 anos e eles passam por isso sem merecer. de fato, Sabe? assim, é penoso. Dói muito isso. Ainda bem que A gente sente covarde, né? no Brasil, uma das leis que funciona é a Lei Maria da Penha, né? Então, se a mulher, ela conseguir essa força, esse entendimento de que, olha, eu de fato eu quero sair de um relacionamento, né? Existem aí algumas alternativas que o Estado ele oferece para a mulher, para ela estar protegida, né? Garantia 100%? Não é possível dar, porque a gente não consegue ter o controle da ação do outro, né? Mas em casos como a Jéssica passou, quando ela se despertou, eu não sei se ela pediu, mas é possível aí solicitar, fazer um boletim de ocorrência, solicitar uma medida protetiva, né? Lembrando que essa medida protetiva, ela pode ser solicitada tanto para ela quanto para os filhos. Se tiver mãe e pai perto, pode ser solicitado também, né? Então, assim, outras medidas que eu acho interessante numa cidade onde, vamos supor que Jéssica morasse numa cidade que não tinha nenhum parente, não tem um ponto de apoio, então, Água Boa, principalmente, nós temos convênio, através da prefeitura, né, com um hotel, onde acolhe essa mãe e os filhos, né, com alimentação e até o encaminhamento para um destino. Sim. Né? Teve situação, Jéssica, que eu fui atender uma situação de
de um socorro mesmo. A mulher, ela pediu, ela quis fugir. Sabe o que é você atender? Você está no seu plantão e você tem que atender uma mulher porque o cara falou que vai matar e não duvide que poderia matar mesmo. Os parentes dela saem de lá de madrugada, chega aqui de manhã e ela coloca a vida dela inteira dentro de uma mala. E você entra dentro da casa da mulher e você vê, ela tinha uma criança pequena, você vê ela deixando sonhos. Ela tinha uma profissão, ela tinha um salão de beleza, né? E ela deixa tudo para trás e o que ela consegue colocar é dentro de uma mala. E eu perguntei, mas você vai deixar? Ela falou assim, eu só quero a minha vida e quero a vida do meu filho. Paz, né? Eu arrepiei tudo agora. Então, assim, outra coisa que eu queria só pegar o fecho, né? Quando a Jéssica fala de toda a história dela, a mulher, ela sofre muito. Mas os filhos têm uma sequela gigantesca. Então, é preciso ter esse olhar. Sabe por quê? De maneira muito prática, lá a gente observa que, infelizmente, alguns abusadores, agressores, lá na frente, eles são porque eles viveram num ambiente assim e aprenderam a ser assim. Então, de maneira inconsciente, infelizmente, o nosso consciente ele é muito, muito poderoso, né? E quando você senta para conversar com algumas pessoas que vão encaminhadas ali para a delegacia e você quer saber o porquê, como que começou, aí você liga muito disso a como que foi na infância, né? Então é muito difícil para a mãe, para a mulher dosar isso na hora que ela está no meio de todo aquele caos, porque ela está assim, gente. É igual uma das regras dentro da polícia para eu salvar alguém, eu tenho que estar em condições de. Eu não consigo salvar ninguém se eu estiver tão ruim quanto. Vai afundar os dois, né? Então, muitas das vezes, a mãe ela acaba não tendo esse despertar, esse clique para as sequelas que vai causar no filho, porque ela já está tão prejudicada naquele relacionamento, né? Entendi. Você fica tipo ali tampada, ali, sabe, sua mente tampa, mas quando você acorda, às vezes tem pessoas que é tarde, né, quando você acorda. Jéssica, teve em algum momento que você pensou, eu vou me matar, ou ele vai se matar, ou ele fez algum comentário nesse sentido que você se sentia culpada? Uma chantagem, né? Sim, teve assim, várias vezes, mas teve uma vez, tipo, que ele tentou, ele mesmo se suicidar, né, se matar com um fio, e na frente dos meus filhos, cara, isso doeu mais de mim, porque meu filho ficou desesperado, e ele ficou roxeando, tipo assim, pra me culpar, porque colocando a culpa. Eu ia, aqui na minha cabeça, se acontecesse, Deus o livre, acontecesse uma coisa dessa, eu ia ficar doente totalmente, porque eu era meio culpada aqui, entendeu? Foi uma vez que eu queria largar dele, sabe? Eu tentei já outras vezes largar, eu falava, só que aí ele fazia aquele drama, sabe? Ele se vitimizava, sabe? Sabe como que é essas pessoas? E aí ele ficou tipo, vítima, eu te amo, se você largar de mim eu vou me matar, vou fazer isso. E ele pegou um fio e fez isso na frente dos meus filhos, na frente do próprio filho dele também. E esgrudou, o neném era pequenininho, papai, sabe? E ele foi indo, e o homem foi roxeando, e eu falei, para com isso. E aí eu falei, você quer se matar? Então, peguei meus filhos e saí de perto dele. Aí ele não teve essa coragem. Mas, assim, ele é bem branco, ele ficou muito roxo. Eu achei, gente, isso foi pra mim, eu fiquei atormentada. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão. Mas, isso é horrível. E isso a gente vê em alguns casos, isso é muito forte o que ela falou, porque recentemente nós vimos aquelas lá em Itumbiara, de um pai que tirou a vida dos próprios filhos e se matou, porque indiretamente ia atingir a esposa, né? Ia atingir, vinha essa situação da culpa nela. Isso, você vê isso seguidamente? Ontem no meu plantão. Ontem no meu plantão eu recebi uma situação, né, onde a vítima e o suspeito foi
conduzido para a delegacia com um bebê de colo. O bebê deve ter 1 ano e pouquinho, né? E no relato da vítima, o suspeito ameaçava: você não vai ficar comigo, então vai morrer todo mundo. É o que ele falou dentro do carro. Ali dentro do carro ele agrediu ela, né, que é o relato que está lá apresentado no BO, agrediu ela, deu um soco nela e falou que ia causar um acidente para morrer todo mundo. Então, é muito real. E Só qual que o conselho? o conselho: nada começa essa violência, essa chantagem emocional, essas ameaças, elas não partem assim de uma hora para outra. Deus vai te dar Elas são sinais. sinais. Elas começam de pouquinho. Só que aí é como a Jéssica falou: não, deixa pra lá. Não, eu vou absorver. Não, ele vai mudar. Então, é muito difícil a vítima ela tomar essa decisão lá na origem do problema, sabe? Porque ali é muito pequeno, mas é uma situação que vai crescendo e até que ela vira um gigante. E, infelizmente, se a mulher ela não decidir mesmo, aí a gente chega aí nos altos índices de feminicídio. Que tem. Né? Então, quando o agressor ele chega a dar cabo de toda a família, a dor não terminou ali. E quem fica? O pai, a mãe, o irmão, o cunhado, os tios, os padrinhos, sabe? Então, é um efeito cascata devastador. E, Maju, a gente olhando toda essa história, olhando, você antes contou uma história muito forte. Se você conseguisse resumir essa história em alguns minutinhos, eu acho que o pessoal vai. Nós temos aí uns 10 minutos, tá? Se você conseguir resumir para a gente encerrar depois, eu acho que vale a pena. Olha só, comentava aqui com a Jéssica e com a tia Miriam sobre um caso. A Mirella me perguntou: Maju, já teve alguma história chocante que você teve conhecimento que te abalou? Várias, mas dessa pessoa em especial, ela realmente mexeu com as minhas estruturas, porque ela, numa mulher só, ela vivenciou, eu acho que todos os tipos de agressões, né, e desafios que uma mulher poderia vivenciar. É uma pessoa que, quando criança, foi abusada pelo pai. O pai abusou dela vários anos. A mãe, pelos motivos que teve, também sofria agressões, né, do companheiro, que era pai dessa pessoa que eu conheci. Ela foi embora, ela não suportou viver naquela situação. Então ela foi embora e deixou os filhos porque ela não tinha condições de se manter, de comer, né? Então o pai em um determinado momento começa a abusar dessa pessoa, vem a engravidá-la, ela descobre numa atividade, né, da escola, quando ela desmaia. Mais na frente, o pai é preso por falta de comida, gente. Comida mesmo. Ela desejou que o pai... Ela falou assim para mim: Maju, eu cheguei a pensar... Ela pediu para o juiz isso. Solta meu pai, porque pelo menos eu e meus irmãos tínhamos comida. O tempo passa. Ela ainda muito nova, ela casa com um cara bem mais velho, um vaqueiro. Dentro desse relacionamento ela não queria engravidar, porque da gravidez que ela teve com o pai, ela não teve condições de criar a filha. Quem criou foi a avó, né? Respeito, porque foi traumatizante para ela. E quando ela tá com esse vaqueiro, ela engravida.
Dentro desse relacionamento, ela começou a ser agredida fisicamente, apanhava demais, era trancada dentro do quarto, ela consegue fugir, ela se reencontra com a mãe, né, um tempo depois, lá numa outra cidade, e ela vai morar com a mãe, achando que agora a sorte sorriu para mim. Mas nessa nova fase da vida dela, a mãe dela morava com um usuário de droga. Então ela trabalhava fora, era obrigada a passar todo o dinheiro dela para esse cara, porque ele cortava a filhinha dela com alicate, sob ameaça se ela não desse o dinheiro. Então ali não foi nem por amor que ela fala, foi por necessidade. Ela encontra uma pessoa, começa a dividir o aluguel e ali se casa. No início foi até bom, segundo ela. Depois, cacete. Apanhou demais, ao ponto de ter hematomas, galos na cabeça, achatamento, né? E com essa pessoa ela teve um filho, então ela tinha tido uma filha do pai, que foi criada pela avó, uma filha do vaqueiro, um filho desse cara que bateu muito nela. Por questões familiares, eles mudam para uma cidade. Lá nessa cidade tinha um rio, né, que tinha uma praia. Num dia que a filha estava acompanhada com a irmã dela lá, se divertindo na praia, ocorre o desbarranco. O rio leva a filha. Nunca mais encontrou o corpo da filha. Houve uma movimentação da cidade, postos de gasolinas do ano, mais de 100 litros de gasolina, com jet ski rodando para mover a terra para poder conseguir localizar o corpo, nunca foi encontrado. Ela entra numa depressão profunda, ao ponto de tentar tirar a vida várias vezes. Várias vezes. E ela me relata assim, ela fala: Maju, eu olhava e eu ouvia de mim mesmo, você é tão fracassada que não consegue tirar sua própria vida. Só quem passa por isso, gente, que sabe de fato o caos que deve ser, né? E aí, nesse relacionamento ainda, durante esse período que ela entrou na depressão, segundo ela, as surras cessaram, mas nesse caos, nesse limbo, ela conseguiu, ela não sabe explicar, como, aliás, ela me falou que foi Deus, né? Ela conseguiu ter a força e a opinião que a Jéssica um dia teve. A decisão. Que é de falar o seguinte: a partir de hoje, você nunca mais me desrespeita, porque ele não batia mais, mas xingava, né? Então, a partir de hoje, você não me desrespeita mais. Lembro dela dizer que ela pegou o menino, porque a filha já tinha morrido, né? Ela pegou o menino com a roupa do corpo e dormiu no chão, alugou um quartinho. E recomeçou a vida dela. Conheceu uma pessoa muito boa, essa pessoa eu conheci. Infelizmente, veio a falecer, pegou pneumonia. Então, quando a gente vê o histórico de vida dessa pessoa, gente, e é uma pessoa muito guerreira. Muito guerreira. Ela tem profissão, sabe, batalhadora, inteligentíssima, amorosa. Então, assim, nossa, a pessoa, quando as pessoas falam assim, fulana de tal tá naquilo porque quer. Não é assim. Não é bem assim, né? Eu a conheci como profissional, fazia unha, limpava a casa, dedicada, guerreira e querendo vencer. Mas, infelizmente, é uma pessoa que resumiu na sua vida e na sua história vários episódios pesados, sabe? Então, eu a vi tratando ela com o filho dela e vi sorriso no rosto dela sair para a rua, cuidar do filho, igual a Jéssica comentava aqui antes, né? É igual uma galinha choca, né? O cuidado, toda a situação que os filhos dela já passou, hoje ela já tenta cercar para que nada mais aconteça, né? Então, assim, a mulher, eu acho, tia Miriam, que ela tem uma força
Tão fora do forte. comum, né? Pessoas que conseguem acumular, trabalhar fora, administrar o psicológico, que na nossa mente eu acho que é o nosso maior campo de batalha. E hoje essas histórias, elas se traduzem em muitas outras pessoas que talvez não consigam ter a força de fazer essa decisão, de ter essa decisão. E esses episódios, Maju, não é para sensacionalismo, não é. A gente quer inspirar, mostrar que existem pessoas que saem desse modelo, mas também dizer que mãe são pessoas tem vários tipos de mãe e a gente tem que entender e buscar ajuda quando precisa. Então, talvez algumas estão sofrendo exatamente o que se falou em silêncio. Quero agradecer muito e quero um recadinho breve para as mães que precisam de uma palavrinha de consolo e de apoio de vocês duas. Ai, minha palavra para as mães que sempre coloque Deus à frente de tudo, né? E os filhos. Não importa qual situação. E não se covardie. Lute. Não importa, você não pode ter preguiça, né? Tem que lutar e nunca deixar os seus filhos para trás. É o conselho que eu dou. Meu conselho é: decida ser feliz. Todos os dias. Decida ser feliz. E não tem como, particularmente, eu acho, não tem como essa receita, você que está passando por uma situação semelhante da que foi narrada, sem Deus. Eu acho que a fé, cada um tem a sua, eu não estou pregando nada, né? Cada um tem a sua fé, mas ela é indispensável, sabe? É o propulsor que você vai acordar, você vai olhar no espelho e vai falar assim: nossa, ontem eu dei conta mais ou menos, ontem eu não dei conta, mas hoje eu vou tentar. Hoje eu vou tentar. E o resultado vem. Se esse podcast, esse modcast faz sentido para você, tocou você e sabe de alguém que precisa assistir ele, compartilhe. Ajude outras pessoas e inspire outras pessoas. Obrigada. Obrigada. Eu também.